Então, boa tarde. Oi, gente linda da sua prof. Cadê todo mundo? Tô esperando. 1, 2 e já, 1, 2 e já. Ninguém ainda? Cheguei mais cedo. Ó, tem gente chegando. Oi, pessoal. Hoje eu decidi fazer pelo celular porque eu ia precisar de alguns recursos do nosso celular. Manu, o Lipe, a Laura, o Arthur, o Lourenço Tomás, Nicolas. Quem mais? Oi, Lourenço Jesus, querido da sua prof. Victor. Ó, o Dino do Victor conseguiu acessar, que bom. Dudinha. Quem mais tá chegando? Manu. Caleb Caio. Estamos no fundo do mar hoje, pessoal. Tudo jóia? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro. Adoro. Deixa eu só arrumar aqui. Então, 14h31, já podemos começar? Podemos? Pedrinho, Carol, Isa. Quem mais eu ainda não vi? Pedrinho, Carol, Isa, Marina. Então tá. Sophie, maior parte já tá aí. Então, gente, olha só. Se concentrem em mim, que a história de hoje é bem legal. Eu adoro falar sobre o assunto do qual nós vamos tratar. Então, esquece o cachorro latindo, esquece as brincadeiras. A Pro vai pedir hoje, por favor, tá? Esse assunto é importante e aí tem que prestar muito atenção. Eu sei que ninguém colocou nada ainda, mas a Pro já tá avisando, então vamos combinar. Sem carinhas, bichinhos, né? Risadas. Eu sei que é legal falar com os amigos, eu sei, mas agora eu preciso assim que, ó, foca em mim, que eu tenho uma história muito legal para contar. Nós vamos falar hoje sobre a teoria da evolução. O que é isso, Pro? Então, a teoria da evolução é uma forma científica, tá? É uma teoria científica de explicar como as coisas aconteceram. Óbvio que não existe só essa explicação, mas como a gente está falando de conhecimento científico, o que existe hoje, né, a base de como as coisas surgiram. Oi, João, Vini. A base de como as coisas começaram, de como a gente se tornou o que nós somos hoje, né? Tem uma origem científica, mas também tem outras propostas, né? A gente sabe que cada pessoa tem sua crença, cada família tem sua crença, e tem gente que pensa diferente sobre essa teoria da evolução, sobre como nós surgimos neste mundo, tá? Porém, como a nossa apostila é de cunho científico, a prof precisa explicar para vocês essa visão das coisas em relação a como tudo aconteceu. Eu pedi para vocês verem um vídeo de um canal que é muito show, né? Eu percebi que vários de vocês já curtem esse canal e seguem. E é um canal muito interessante, porque ele tem vários assuntos bacanas, que aquelas duas figuras que apresentam lá o canal, que na verdade eu não sei o nome deles, depois eu até vou ver. Eles se preocupam em buscar dados formais sobre as coisas para explicar para as pessoas de um jeito fácil como tudo acontece, e é sobre vários assuntos, né? Eu tô vendo, tem várias pessoas que já são inscritas no canal, eu me inscrevi também, porque eu gostei de muitas coisas ali. Nós vamos hoje pensar juntos sobre a teoria científica. O que a ciência nos traz sobre esse assunto? A vida aparece como no globo terrestre?
Como tudo aconteceu? Será que fizeram uma mágica e pá! Todo mundo já estava ali, bem bonito, coexistindo com os animais. Então, o que a ciência nos explica? Eu tenho um livro muito legal que quando a gente voltar para a sala de aula, depois dessa quarentena, a gente vai voltar a trabalhar com ele. Olha só. Eu sei que vai aparecer invertido, tá? Mas o nome desse livro é A História da Terra em 100 Palavras. Gilles Edouard é quem ilustrou e o texto é de Maria Guimarães. Então, esse livro aqui nos dá uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Né? Uma linha do tempo é do início, a gente não pode dizer até o fim, porque esse fim não aconteceu, ainda bem, né? Então, do início e todos os processos pelos quais a vida, a humanidade vem passando até então. O que diz aqui? Aqui diz que a vida, na verdade, começa, e por isso eu coloquei aí na nossa tela, o fundo do mar, a vida começa na água. Tudo começa no mar, nos oceanos, né? Dá pra ver aqui? É um desenho ilustrativo bem bacana, mas eu gosto muito. E como isso começa? No início, a Terra também não era desse jeito, né? E nem dividida dessa forma, toda bonitinha. Mas a partir do momento que houve o primeiro ser vivo aqui dentro, ele estava onde? Estava na água, nos oceanos, né? Eram bactérias, nem eram perceptíveis a olho nu. As coisas vão passando, mas esse passar é muito lento, tudo acontece assim muito devagar, né? Então, os primeiros animais que se tem, a gente achou resquício disso tudo aonde? No fundo do mar, né? A partir do momento que as coisas começam a evoluir, que esses animais começam a evoluir, que o primeiro peixe percebe que é bem legal que tem fora d'água, e aí, na verdade, ele vai se adaptando ao ambiente. Essa é uma palavra bem importante na ciência, né? Porque esse primeiro peixe vai se adaptando ao ambiente. Nem tem dinossauro nesse momento ainda. Não tem. Tem insetos, tem micro-organismos na água, né? Tem animais que vivem na água, até que esse primeiro peixe, entre aspas, cria pernas, patas, na verdade, e sai da água. E aí, gente, conforme a ciência nos diz, acontece uma coisa muito bacana, que é a evolução das espécies, né? Esses seres vão se adaptando ao ambiente, vão se tornando diferentes, novas espécies começam a surgir. A prof tá contando rapidinho essa parte, porque hoje a gente vai focar, na verdade, quando começa a surgir o ser humano, né? Quando a gente se dá conta de que, além dos animais, existe uma espécie que pensa. Só que lembra o que a prof falou, isso não acontece rápido, isso não acontece de imediato. Eu tô vendo gente dizendo que a gente descende do macaco. Na verdade, vocês viram que no vídeo eles falam sobre um ancestral em comum, ou seja, tanto os macacos quanto a gente têm um ancestral em comum, né? Um primata que deu origem a essa evolução. Porém, os macacos evoluíram como macacos e como espécie primata, né? E aí hoje a gente tem chimpanzé, gorila, orangotango, mas nós não. Uma determinada espécie aconteceu o quê? O cérebro ficou maior. Isso significa que ela teve possibilidade de começar a perceber as coisas diferente. E esse cérebro maior começou a dar possibilidades para ela.
Porém, a gente precisa saber o seguinte: como é que os cientistas sabem sobre tudo isso? Porque isso ficou registrado. Registrado onde? Existem fósseis. O que é fóssil? Alguém sabe me dizer o que é um fóssil? Quem sabe me dizer? Quem curte história, eu acho que já ouviu essa palavra, né? O que é um fóssil? Quem sabe falar isso pra prozinha? Quem sabe falar isso pra pro... Então, o fóssil é o quê? Esse animal viveu e um belo dia ele morreu. E aí, por algum motivo, e existem vários fatores que podem fazer com que isso aconteça, os ossos ficaram na terra e ficaram preservados, né? Às vezes não é os ossos, às vezes é só a marca, mas uma marca perfeita o suficiente para poder ser analisada. E aí a gente tem paleontólogos, a gente tem arqueólogos, que são pessoas que estudam o passado e também os animais desse passado, né? Esses resquícios são encontrados e é a partir daí que se começa a estudar. Também existe análise do solo, das rochas, da água. Isso é uma coisa muito interessante, assim, de vocês procurarem depois para verem realmente como são. Vestígios, ó, gostei dessa palavra, Carol. Vestígios, né? São ossos, são marcas. Como eu disse, a análise do próprio solo, da água, tudo isso pode ser estudado e ser averiguado, né? Existem técnicas para se estudar sobre essas coisas. Mas a primeira vez que se achou um fóssil, algo que indicasse como a vida humana surgiu, sabe aonde foi? Na África. E é na África onde há o maior indício, né? Tem gente que diz que não é bem assim, mas a comunidade científica, na sua maioria, diz o quê? Que é na África que o homem surgiu, né? Meu telefone tocou, deu para escutar que tocou? Que coisa ruim isso, a gente não tem como tirar o som do telefone, porque eu preciso fazer a live pelo telefone, né? Então, olha só, é na África que tudo surge, né? Eu fiz várias anotações porque eu queria não esquecer de nada, de nada mesmo. Então, gente, olha só, na África tudo começa e o primeiro fóssil que se achou, né? As imagens que a prof vai mostrar são imagens baseadas nesses ossos. O que as pessoas fazem? E aí eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Eu tenho um amigo que trabalha hoje com reconstrução facial. Como assim, pro? Ele pega o tamanho daquela ossada que foi encontrada, né? Seja de animal ou de gente. E ele faz pelo computador, através de imagens computadorizadas. Ele usa um programa chamado Blender. E ele reconstrói como possivelmente seria a imagem deste animal ou desta pessoa, através do formato dos olhos e tal. Claro que não é só isso, eles levam em consideração o período em que a pessoa viveu, aonde ela viveu, são várias coisas que ajudam a deixar essa imagem o mais próximo possível, teoricamente, daquilo que ela teria sido. Então, a primeira ossada que a gente encontrou, os nomes são muito estranhos. Eu vou ter que ler um deles para vocês terem noção. Então, eu não vou me deter nos nomes, porque daí eu vou deixar vocês confusos. Mas olha só. Ardipithecus é este primata, que não é mais primata, aqui. Na verdade, no momento que a gente
parte para uma outra corrente de evolução e que a gente não vai virar macaco e nem outras espécies de macaco, a gente passa a ser um hominídeo. É um nome um pouco estranho, né? Mas aparecem os primeiros hominídeos. E esse aqui é o primeirão. Teoricamente, e a prof tá falando essa palavra por quê? Porque são reconstruções, né? Na verdade, a gente não tem uma foto fiel de como ele era, nem uma imagem perfeita. Então, o que foi feito foi estudar possibilidades para chegar o mais próximo do que seria a imagem dele, né? Ardipithecus. E aí, sabe o que tinha muito peculiar nesse hominídeo? Eles acharam uma ossada em que se encontrou também os ossos dos pés. E aí, pelo formato dos ossos, né, eles descobriram o quê? Que os dedos dos pés eram flexíveis e grandes o suficiente para conseguir agarrar as coisas, né? Agarrar as coisas. A partir deste aqui, houve uma sucessão de hominídeos. Eles foram cada vez mais se adaptando ao meio, cada vez mais se desenvolvendo cognitivamente. Pro do céu, que palavra é essa? Cognitivamente. Isso quer dizer o quê, gente? Que eles foram ficando inteligentes, que esse cérebro começou a funcionar. Eles começaram a perceber que eles poderiam, por exemplo, pegar uma pedra para ajudar a quebrar, né? Algo que eles precisassem partir, para ajudar a estraçalhar, de repente, a carne do peixe que era dura. Então, o cérebro começa a funcionar, começa a crescer e eles começam a se modificar. A prova vai mostrar devagarinho. Depois desse aqui, a gente tem, olha só, o Australopithecus. Deixa eu ver, cadê aqui? Deixa eu tirar esse fundo do mar. Agora não sai, por que não sai? Eu quero que saia. Não tá saindo. Mas esse aqui, este seria o Australopithecus. E aí, depois dele, gente, a Pro vai mostrar devagarinho, só para vocês terem uma ideia de como, teoricamente, foi essa evolução, tá? Todos hominídeos, lembra? A gente tem um ancestral em comum, nós e os macacos. Mas os macacos evoluíram como macacos, como animais. E nós começamos a evoluir de outra forma, nos adaptarmos ao meio, né? O nosso cérebro cresceu, porque ele era bem menor, e a gente começou a usá-lo. E aí depois a gente tem... Deixa eu ver os nomes, porque senão eu não vou lembrar dos nomes. E na verdade, eu posso pôr depois para vocês olharem no Face com os nomes e as imagens direitinho para vocês conseguirem perceber. Olha só. A gente tá modificando, tá vendo como o rosto vai ficando mais familiar, né? Mais similar ao que nós somos hoje. Olha só. Presta atenção, fica ligado. Agora a gente está muito próximo daquilo que nós vamos nos tornar. Olha aí. Atenção. Estamos modificando. E depois daqui, gente, acontece uma coisa. A gente deixa de ser hominídeo e vira Homo sapiens. E aí a gente chega no período que a nossa apostila começa a falar. A gente chega no período em que as pessoas, né, já conseguem ter uma noção maior do que podem fazer, elas já vivem em grupos para se ajudar, elas já se protegem do frio. E aí a gente tem uma grande super descoberta que é o fogo e o controle desse fogo, porque daí a nossa alimentação também começa a ficar diferente. Nós vamos progredindo.
vamos modificando fisicamente e cognitivamente, né? Uma coisa que eu achei muito legal, olhei aqui porque eu não posso esquecer, que eu achei muito importante. O que a ciência nos diz? Que, na verdade, nós somos literalmente todos iguais. O que nos fez fisicamente diferentes? Estavam todos na África, algumas espécies de hominídeos chegaram a conviver juntas, né? Chegaram a se acasalar, ou seja, namoraram, ficaram juntas e produziram outros hominídeos, né? Então se acredita que vários tenham coexistido no mesmo período e se cruzado em algum momento. Eles estavam na África, mas eles começaram a fazer o quê? Se deslocar. E acabaram saindo da África. E no momento que eles saem da África, o ambiente também vai modificando. O calor já não é mais tão intenso, né? E no momento em que eles estão lá, na verdade, a Terra ainda está passando por várias mudanças climáticas. Vocês sabiam que além da extinção dos dinossauros, a gente já teve, na verdade, outras extinções anteriores? Então, a vida na Terra nesse momento está em constante mudança. O ambiente está modificando. Tem períodos em que o gelo assume uma grande proporção, né, do nosso globo. Então, o que acontece? Os hominídeos, que depois viram Homo sapiens, eles têm que se adaptar ao ambiente. E aí nós somos dessa forma, e eu acho muito legal falar sobre isso, porque nós nos adaptamos fisicamente à geografia do local. Então, quem acabou ficando nos locais onde o calor era mais intenso, acabou ficando com a pele mais escura. Quem acabou indo para os locais onde o frio era mais intenso, acabou ficando com a pele mais clara, né? Com mais pelos no corpo, porque precisava se proteger do frio, ao contrário de quem acabou permanecendo em ambientes muito quentes, porque daí não precisava tanto dos pelos, porque o calor era intenso, mas precisava da pele escura. Por que é escura? Porque tem melanina. A melanina é uma substância que tem no nosso corpo que nos deixa ou mais claros ou mais escuros, né? Quando a gente vai pra praia, tem gente que vai pra praia, toma sol e fica vermelho. E tem gente que vai pra praia e fica bem moreno, né? Eu sou uma que se eu ficar 3 dias no sol, eu já volto completamente de outra cor. Então, isso é melanina. Acho isso muito legal porque a gente precisa entender que nós somos diferentes. Por quê? Porque lá no início de tudo, quando tudo começou, nós fomos nos adaptando ao meio. Isso vocês vão continuar vendo no 6º, no 7º, no 8º, vão aprofundar no ensino médio. E essa parte da história é muito bonita. E aí vai entrar uma coisa chamada biologia, que é muito legal. Então, nos anos seguintes que tem para vir, vocês vão ver isso com profundidade. A Pro queria falar sobre isso porque eu acho um pouco estranho, e aí pega a sua apostila, a gente começou a ver esse assunto lá na sala de aula, mas eu quero retomar ele pra gente ver ele com calma, tá? Vai lá em História, na página 5, a gente chegou a falar sobre isso, de nômades acidentários. Eu achei importante a gente retomar para poder ir adiante. Tá todo mundo com a apostila? Me dá um likezinho aí, se tá todo mundo com a apostila. Ok? Todo mundo? Deixa eu ver aqui o celular. Não tô conseguindo enxergar ninguém. Diz aí pra Pro. Agora a Pro não tá conseguindo ver os comentários, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo computador.
porque aqui pra mim não tá aparecendo. Não consegui. Mas então, vai lá na sua apostila, na página 5. Agora consegui. Tô vendo todo mundo de novo. Era pro que não soube mexer direitinho. Pegou a apostila? Tá lá? De nômades acidentários. A gente chegou a ver isso. E aí, olha só, gente. A prof precisa falar sobre uma coisa importante. Sabe que quando as pessoas estudam a história, lembra que a prof sempre explica que as pessoas estudam e acabam dando nome formais para as coisas, né? A história, como a gente conhece enquanto ser humano, tá? Enquanto hominídeos que progrediram e viraram Homo sapiens e depois viraram Homo sapiens sapiens, né? Esses nomes formais todos científicos, eles fazem parte de um contexto. Então a gente tem uma coisa chamada pré-história. E aí na pré-história a gente tem o período paleolítico, mesolítico e neolítico. É um monte de ítico, tá? Não precisa gravar esses nomes, a professora tá dizendo para vocês entenderem o quê? Esse período da história que a gente vai falar sobre nômades e sedentários, ele acontece na pré-história, lá no período paleolítico, tá? O que diz na nossa apostila que a gente já viu? Que primeiro as pessoas se deslocavam de um lugar para outro com frequência. Por quê? Quem é que lembra? Sem olhar a apostila, vamos ver se dá para puxar uma ideia lá da cabeça. Quem lembra? Quem me diz por que a gente ficava indo de um lugar para outro toda hora, toda hora, toda hora? Quem me diz? Quem me diz? Quem me diz? Ninguém. Ninguém vai me dizer. Ninguém lembra por que a gente ficava batendo perna e saindo de um lugar para outro? Porque a gente fazia o quê, pessoal? A gente se instalava num lugar com um grupo de pessoas, né, que eram da nossa convivência, porque era mais fácil viver em grupos, um ajudava o outro, um protegia o outro, para ter mais espaço. Não era mais espaço, espaço era o que não faltava. Nós éramos nômades. E o que é ser nômade, Luiz? Para ter mais comida. Arthur, é quase isso. É por causa da comida, sim. A gente se instalava em um lugar, usufruía de tudo aquilo que tinha ali. O que eu usufruí? Né? A gente colhia o alimento, a gente pescava no rio, a gente usava aquele espaço. E aí quando começava a ficar escasso, começava a diminuir a comida daquele local, a gente fazia o quê? Ia para outro. E assim a gente ficou fazendo muito tempo. Muito tempo. A nossa apostila fala sobre isso na página 5 e a gente já viu isso. Se alguém não viu é porque não estava em aula naquele dia. Então a Pro já está retomando, tá? Vai lá na página 6 para mim. Lá na página 6, estou fazendo só um apanhado geral das principais ideias da 5 e da 6 pra gente lembrar, porque faz muito tempo. A gente não tinha moradia fixa, exatamente, Laurinha. Para nós nos sustentarmos, né? A gente usava tudo que aquele espaço nos dava, mas a gente ainda não tinha descoberto que nós podíamos fazer o quê? Plantar, repor aquilo na natureza, mas a gente, nesse momento, a gente não sabe disso ainda. Nesse momento, a gente está ainda muito primitivo. Neste momento, a gente está assim. A gente está vivendo em comunidade. Então, a gente ainda não descobriu que dava para fazer essas coisas, certo? Olha lá na página 6, lá no primeiro parágrafo. Acompanha comigo, tá?
Quando os recursos alimentares próximos aos acampamentos diminuíam, os grupos necessitavam migrar. Migrar é o que a gente falou, sair de um espaço e ir para outro, tá? Isto é, mudar de lugar em busca de mais alimentos. Se você não sublinhou isso na apostila antes, sublinha tudo para mim agora. Sublinha, porque é importante e a gente está organizando o nosso material para facilitar lá na frente, tá bom? Então, olha o que eu falei. Quando os recursos alimentares próximos aos acampamentos diminuíam, os grupos necessitavam migrar, isto é, mudar de lugar em busca de mais alimentos, tá? Isso é bem importante. Depois está dizendo ali pra gente que, como eles faziam isso com frequência, eles não se preocupavam em construir locais assim, com muitos detalhes, né? Porque eles ficavam provisoriamente, então era tudo muito simples, porque eles tinham que sair de uma hora para outro lugar. Então eles não se preocupavam em fixar a moradia e elaborar isso diferente, né? Olha só o que diz ali também, bem importante, tá? Não carregavam muitos pertences, como variadas peças de roupas e utensílios, pois eles precisavam se mudar constantemente, tá? Então, isso é o que eu acabei de falar. Como eles ficavam indo para outro lugar toda hora, tinha que ter uma bagagem pequenininha, né? Naquela época ainda não tinha mala de rodinha, carro para transportar, nem se sonhava sobre isso, né? Vira, vai lá para a página 7. Agora é que vem a parte que a gente precisa ver, que a gente não viu. E aí nós vamos fazer como, tá? Eu vou precisar que vocês me escutem. Pega já o marca-texto e aí a gente vai sublinhando devagarinho, pra gente conseguir se achar. Combinado? Agora a gente vai entrar para o início de um período novo na história que se chama Neolítico. Quando a gente se dá conta que a gente pode plantar, que a gente constrói esse conceito de agricultura. O que é agricultura? Quem me diz? São os meus cachorros, Sophie. É uma coisa um pouco chata, né? É que são muitos. A gente agora vai começar a pensar em ficar naquele espaço, cuidar daquele espaço, produzir alimento. A gente já teve experiências que nos mostraram que a gente poderia jogar a semente, que aquela semente vai germinar e vai nascer e vai gerar mais alimento. Lembra que eu falei? Isso tudo é muito devagar, muito devagar. Nada disso acontece rapidão. Tudo que acontece na história, esses processos são lentos, tá? Acompanha comigo. Domesticação de animais e agricultura. Então, lembra o que a Pro falou? Isso vai acontecer agora no início do período neolítico, na pré-história, né? Plantar, exatamente. Agricultura, produção de alimentos e de recursos, né? Que recursos? Todos ligados a essa questão do plantio. Então, acompanha comigo. Eu vou ler e quando for preciso sublinhar, eu vou falar. Há aproximadamente 10 mil anos, havia diversas comunidades nômades habitando diferentes lugares no mundo. Então, a gente não está falando de um único espaço. A gente está falando do globo todo, no mundo inteiro, tá? Esses grupos eram independentes e a sobrevivência possível com a busca por alimentos dependia dos seus integrantes. Ou seja, se hoje eu não acordar e procurar alimento, eu não vou ter esse alimento. Então, por isso que era mais fácil viver em grupo,
Um ajudava o outro, eram mais pessoas para poder procurar, mais mãos a conseguir mexer nessa terra, começar o plantio, né? Mais pessoas, mais fácil. Além de buscar alimentos, algumas pessoas também sabiam fazer cerâmica e outras já domesticavam animais, como as cabras, as ovelhas, os porcos. Havia ainda outros grupos que chegavam a permanecer por mais tempo em determinado lugar. Gente, agora a parte importante. A gente está lá na página 7 da apostila História. Página 7, apostila História. Concentra. Eu falei lá no início, ó. Vou repetir. A gente está lá naquele título, A Domesticação de Animais e Agricultura. Lá na página 7. Eu acabei de ler o primeiro parágrafo. Tá? Nicolás, aqui comigo, por favor. Ok? Luiz também. Eu não vou repetir depois, para quem agora eu tô vendo que tá conversando sobre outras coisas e não tá prestando atenção em mim. Vou para o segundo parágrafo dessa página. Agora sim, prepara o marca-texto que você vai precisar sublinhar quando eu falar. Ao ficarem mais tempo nos acampamentos, alguns grupos nômades passaram a observar a natureza de maneira diferente, incluindo o comportamento dos animais das redondezas. Sublinha tudo isso. Tudinho. Lorenzo Jesus, olha só, parou. Tá? Parou para eu estar pedindo. Eu acabei de pedir para sublinhar essa parte no segundo parágrafo. O que diz depois que também é importante? Olha lá, vou repetir, sublinha para mim. Ao ficarem mais tempos no acampamento, alguns grupos nômades passaram a observar a natureza de maneira diferente, incluindo o comportamento dos animais. Eu quero que tudo isto seja sublinhado. Ok? Terminou de sublinhar isso? Olha lá. Dessa forma, o ser humano começou a abrigar animais silvestres para usá-los em proveito próprio. O que está dizendo aí, gente? De tanto observar os animais e perceber como eles se comportavam, eles descobriram que eles podiam fazer o quê? Trazer esse animal para eles, ficar com esse animal para eles e usar esse animal. Seja para carregar alguma coisa, seja porque eles descobriram depois que desse animal saía leite. Nem tinha esse nome, né? Mas eles descobriram que aquele animal dava um líquido que servia de alimento. Ah, como isso aconteceu? A gente não sabe, provavelmente por observação e teste, né? Foi lá e viu como é que era e provou. Certo? Outra coisa bem importante. Olha lá. Esse processo ficou conhecido como domesticação de animais. Até em negrito isso está na nossa apostila. Então, eu também quero sublinhado. Dessa parte do texto, o mais importante agora é esse segundo parágrafo, que está explicando para a gente essas questões, ok? Da importância que os animais passaram a ter quando o homem viu que eles podiam ser domesticados. Isso aconteceu como? Porque os homens observavam esses animais. Tranquilo? Vai lá para a página 8 para mim. Lá na página 8, por favor. Ok? Todo mundo lá na página 8? Tranquilo?
Gente, na página 8, tá? O nosso tempo, na verdade, a Pro tá controlando aqui, já tá quase estourando, né? Na página 8, o que fala de importante? Aqui, meu telefone tava tocando de novo. Carolzinha, a gente tá trabalhando da domesticação de animais e agricultura. Esquece aquilo que tá antes, tá? Esquece, depois eu vou dizer. Agora a gente foi lá para a página 8, onde tem mais uma parte do texto. Olha lá. Nos primeiros 2 tópicos, 2 pontinhos azuis que tem aqui nessa página, tá falando especificamente sobre alguns animais, ok? Eu vou pular essa parte. Vocês vão ler isso depois, quando acabar a live, com calma. E vai precisar ler sim, certo? Então, olha lá. Lá na página 8, eu vou para o parágrafo que começa embaixo da figura. Se achou? Certo? Olha o que diz ali. Os moradores dessas comunidades também começaram a observar o ciclo das plantas. Sublinha para mim. Os moradores dessas comunidades também começaram a observar o ciclo das plantas. Sublinhou? Ok? Por exemplo, quando os vegetais brotavam e cresciam. Olha o que você vai sublinhar de novo. Perceberam que dos grãos que colhiam e deixavam cair no chão, poderiam surgir outras plantas. Sublinha de novo para mim. Olha lá. Perceberam que dos grãos que colhiam e deixavam cair no chão, poderiam surgir outras plantas. Ok? Sublinhou? Sim? Beleza? Eu vou pular algumas partes para a gente se deter ao principal, tá? Mas depois vocês vão ter que ler isso com calma. Toda a parte. Notaram ainda que dos frutos caídos do solo ou de suas sementes poderia ocorrer o crescimento de uma árvore. Estamos na página 8. Obrigada, Pro Andresa. A Pro Andresa tá aí com a gente. Então, sublinha para mim. Notaram ainda que dos frutos caídos no solo ou de suas sementes poderia ocorrer o crescimento de uma árvore. Certo? Conseguiu, Evelyn? Deu aí? Sim? A gente só vai... Só essa parte. Isso aí, Carol. Agora eu vou dar outra puladinha e vou pro último parágrafo. O último, tá? Ó, aqui. Último parágrafo, certo? Aqui. O que diz ali, pessoal? Essas observações e práticas realizadas pelos nômades fizeram com que eles conseguissem obter mais benefícios da natureza. Assim começaram a colher o que plantavam. Prática essa chamada de agricultura. Sublinha todo esse parágrafo para mim. Todo. Tudinho, Carol. O último parágrafo sublinha tudo. Deixa a prof aproveitar que eu já tô estourando, se já não estourei. Gente, vocês já testaram? Quem é que já ouviu falar no QR Code, na realidade aumentada? Até então a prof não tocou sobre isso nas lives, mas a gente chegou a comentar sobre isso na escola, tá? Olha só. Tá vendo isso aqui?
Para conseguir ver essa realidade aumentada, você tem que usar um aplicativo que você vai baixar no celular. Existem vários que você pode baixar. Existe um específico do sistema positivo. Se você colocar QR Code positivo, ele aparece. Se não aparecer para você, ok. Aí o que você vai fazer? Pode baixar qualquer outro. Eu gostaria, isso, Arthur, exatamente. Eu gostaria que quem pudesse, não é obrigado, tá, pessoal? Mas quem puder, pede para a mãe instalar. Eu vou deixar depois direitinho como faz isso. Para quem não sabe, facilitar, vou pôr ali no Face. Porque eu gostaria que vocês vissem o que tem aqui dentro. Eu não vou falar. Eu queria que vocês vissem isso, tá? Certo? O que nós vamos fazer de tema? Vai ser a página 10 e 11 de história. Só que para fazer a página 10 e 11, vocês vão ter que ler com calma, depois de novo, a página 7, 8 e 9, tá? Eu vou escrever isso lá no Face, eu vou mandar pelo app agora quando acabar a live. Fiquem tranquilos. Na tua apostila não tem, João? Como assim não tem? Não aparece essa marquinha aqui pra ti? Isso aqui? Sério que na apostila de vocês não vem? Mas que coisa! Que estranho, como é que na apostila de vocês não tem? Que engraçado. Carolzinha, não te preocupa, eu já vou escrever o tema, tá? Vou escrever e vou mandar para não precisar se preocupar agora. Bom, gente, se não tem na apostila de vocês, agora a Pro ficou na dúvida. Vamos fazer um outro teste, deixa eu ver em outra página se tem mais algum. Para aí. Deixa eu ver uma página antes para ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu procurar aqui alguma outra em que apareça. Olha para a prof lá na página 14. Olha, só pra gente fazer um teste, tá? Ninguém vai ter que trabalhar com essa página. Mas olha lá na página 14 da sua apostila se aparece. Aparece? Olha, só pra gente testar e ver se aparece pra vocês essa imagem. Sim? Tem? Tem, Sophie? Ah, então eu já sei o que é. Vocês viram que aquele que apareceu tá com a cor azul, né? Aquele é só pra mim, prof. Puxa vida, mas é tão legal. Mas a gente tem uma outra forma de ver aquilo. Tá. Ainda bem, porque eu já tava assustada. Eu digo, como assim que na apostila não tem pra gente ver e usar o QR Code? Ok, respirei, agora tá tranquilo. Então, gente, eu sei que foram muitas informações que a gente teve agora, tá? O tema vai ser a página 10 e 11, mas eu vou escrever isso para vocês. A gente acabou se estendendo. Deem uma espiadinha no canal desses caras que fazem esses vídeos instrutivos assim de ciências. Tem muita coisa legal. Se você é curioso, tem várias coisas bacanas lá, tá? Em seguidinha, a prof tá colocando o tema direitinho. Beijo pra todo mundo. Ah, peraí. Amanhã, encontro pelo Meet. Amanhã, uma coisa bem diferente que a gente vai fazer. Só que o encontro vai ser em 2 momentos. E aí você só pode entrar no horário em que está o seu nome. Eu dividi a turma em 2 grupos, ok? Um grupo em um determinado horário, outro grupo em outro horário na sequência. Por quê? Fica mais fácil da Pro escutar
e aquilo que eu quero fazer com vocês amanhã, que eu acho que vai ser muito legal. Então eu espero que o máximo de alunos esteja amanhã no nosso encontro no Meet, tá? Eu espero que vocês estejam lá. Depois, já foi posto e enviado para os pais como é que entra. É da mesma maneira que foi quando nós conversamos no encontro passado. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é o horário em que você tem que estar no Meet, ok? Eu dividi a turma em 2, olha o que eu falei. Um grupo num horário, outro grupo em outro, certo? E por favor, estejam amanhã. Vai ser uma coisa muito legal, bem diferente, que ninguém ainda viu. Combinadão? Beijo. Agora sim eu vou concluir esse vídeo, porque a gente já se estendeu. Até mais.